Olá, meu nome é Júlia Freire da Silva e esse trabalho é sobre interpolação em linguagem C e seus métodos, que é a avaliação C da disciplina Recursos Computacionais 3, ministrada pelo professor Luiz Felipe Ramos Torres. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e o uso da interpolação. Normalmente, estruturas de interpolação possuem duas colunas nomeadas x e y, como vemos na tabela 1 abaixo, que armazenam diversos valores que podem corresponder ao uso necessário. Porém, dentre esses valores das colunas, alguns valores podem estar faltando e podem ser descobertos através do método da interpolação. Lógico, esses valores são valores citados, né, aproximados, e não normalmente o valor preciso. Alguns motivos para o uso da interpolação são a falta de informações, recursos, tempo ou qualquer outro fator limitante. Começaremos então pela interpolação linear. Neste caso, o valor aproximado pela interpolação é definido utilizando uma reta entre os dados já apresentados mais próximos à incógnita. Porém, o fato de se utilizar uma reta limita muito os valores que podem ser obtidos e pode oferecer uma precisão abaixo do esperado para a qual queremos exato. E os dados considerados para formar esta reta são somente os mais próximos da incógnita, como já citado. Sendo assim, o restante das informações da estrutura são desconsiderados, tornando o valor ainda mais grosseiro no quesito da aproximação. Então, esses pontos que vemos no gráfico abaixo, na figura 1, são através de pontos vizinhos. E esses pontos, eles independem dos valores gerais, ou seja, daqueles valores da tabela 1 que vemos no primeiro slide. Assim, partiremos para a interpolação polinomial. Segundo este método, podemos obter resultados para mais tipos de estruturas e com maior precisão devido ao seu tipo de estrutura, que leva em consideração um número maior de informações das colunas e que permite com que a projeção do possível valor que desejamos encontrar não seja somente uma reta, já que tendo uma curva possivelmente teremos melhores aproximações de valores e um número maior de casos. Para utilizar este método, devemos buscar um polinômio cujo grau seja igual à quantidade de pontos disponíveis menos 1. Portanto, para o polinômio de segundo grau, teremos que ter 3 pontos em cada coluna. Já para 4 pontos disponíveis, devemos utilizar o polinômio de terceiro grau, e assim por diante, conforme for seguindo. Então, vamos lá. Na figura 2, temos um exemplo de polinômio utilizado para a interpolação. No caso, estar linearmente, né? Já na figura 3, a gente tem um sistema que foi baseado, né, utilizado através da figura 2, que é um polinômio só. Então, na figura 2 temos um polinômio, que é utilizado em interpolação, e na figura 3 temos um sistema formado a partir deste polinômio. Temos, então, uma estrutura parecida com a do slide anterior, para encontrarmos as variáveis restantes que desejarmos, obtendo uma fórmula final, onde podemos deduzir qualquer valor que desejamos acrescentar através dessa fórmula obtida. Obtendo resultados, ao resolver o sistema corresponde à tabela x e y, apresentados lá naquela tabela 1 do primeiro slide, no começo da apresentação, podemos encontrar qualquer valor atribuindo ao valor x. Então, essa figura 4 representa um polinômio obtido através do uso daquela primeira tabela, da tabela 1. Esse polinômio vai fazer a gente chegar nos valores que a gente precisa para resolver a tabela x e y, ou seja, concluir elas, né? Então, para trazer isso para a linguagem C, no caso o código, né? Faríamos, então, primeiro, declarar as variáveis necessárias. A quantidade de dados, a gente ia declarar a quantidade de dados que precisamos, né? E de cada coluna, para poder dividir a ordem do polinômio. Vamos declarar também 2 vetores para armazenar os valores da coluna x e y, né? Das colunas
para a gente obter os resultados. E também temos que declarar uma matriz A para para armazenar os dados, como se fosse uma tabela, né? Só declarando a matriz A, conseguiríamos formar uma tabela. Daí fazemos a montagem da tabela A, como podemos ver, e depois a interpolação através de y para qualquer valor de x. Assim, temos a última fórmula obtida, onde temos um vetor z, que seria o vetor solução, no caso. Desse modo, teremos os valores a partir desse vetor z. Como podemos perceber, alguns cálculos matemáticos observados no exemplo não são muito simples para a linguagem C, né? No caso, a programação C. Assim, vamos partir para o próximo método, que no caso é o polinômio de Lagrange. Este se mostra um método eficaz e simplificado, por não precisar resolver sistemas de equações lineares, que podem ser trabalhosas, igual o slide anterior, né? Utilizando ainda os dados de x e y, lá do começo da apresentação, que é aquela tabela 1, vamos a um exemplo utilizando o polinômio de Lagrange para resolver um problema de interpolação. Na figura 5, temos um exemplo de polinômio de Lagrange. Tendo a expressão acima como padrão para resoluções dos sistemas, onde L0, L1, L2 são correspondentes a expressões mais simples, como as escritas abaixo. Então, no caso, a figura 6 é um exemplo de sistema de polinômio de Lagrange, onde esse sistema ele é muito mais simples do que aquele mostrado no exemplo anterior. Então, com ele, a gente consegue fazer uma programação em linguagem C mais simples do que a anterior, né, que era mais complexa. Se utilizarmos os dados da tabela 1 para preencher os valores necessários, chegaremos ao mesmo resultado do método de interpolação polinomial. Lembra aquele que eu mostrei que foi o segundo exemplo de interpolação, que ele era melhor do que o linear e a gente conseguia chegar em resultados mais aproximados e não mais grosseiramente que nem no linear. Porém, com uma expressão matemática mais simples, que é como eu falei, o que podem ajudar muito quando se trata de um código de programação. Então, a gente vai chegar nesse polinômio, que é a figura 4, obtido através daqueles primeiros dados da tabela 1, já mostrados. Portanto, podemos observar que claramente é um método que facilita o processo para obtermos um resultado de interpolação, como podemos ver na forma como escrevemos a sua programação em C, logo abaixo. Então, já dá para perceber, né, que esse código é bem mais simples e simplificado do que aquele que eu mostrei em 2 slides atrás. Então, assumindo que N já tenha sido declarado iniciada, ou seja, N é todos os números de pontos que a gente vai ter na coluna, sendo x e y. Leia o ponto x para qual se quer interpolar o y. Aí a gente declara um vetor L, né, vazio, de tamanho N, ou seja, do tamanho dos pontos que queremos obter e já temos. Assim, temos a fórmula genérica, lá embaixo, que vai poder fazer a interpolação para qualquer valor atribuído a x e y, dependendo do que a gente esteja buscando. Ou seja, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula simplificada desse slide anterior, dessa fórmula que obtemos de um sistema de polinômio de Lagrange. Então, essa fórmula vai ser ela simplificada, né? Eu conformo aqui. E assim, vamos ter embaixo, né? A interpolação ao valor atribuído de x e y, dependendo do que a gente estiver buscando, né? Então, as minhas referências foram o tópico 14 da disciplina de recursos computacionais 3, contém uma interpolação ministrada pelo professor Luiz Felipe Ramos Torres, com o professor Alencar. Foi alguns dados do Wikipedia sobre interpolação e uma aula do professor Alexandre Limberopoulos sobre interpolação polinomial.